Fala, povo! Estamos de volta com o podcast Antenado e agora seguindo na sequência de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Natal. Hoje eu recebo Rafael Mota, do Partido Avante. Tudo bom, Rafael? Tudo bom, Eugênio? Prazer estar aqui nesse programa bacana, esse podcast que já é um sucesso, né? E agora aí, com a nossa presença, agora como candidato a prefeito, né? Obrigado pelo convite. Imagina, na realidade acaba sendo uma obrigação ouvir, conversar com vocês, porque afinal de contas esse momento é muito importante para a cidade, né? A partir das discussões sobre o que vocês pensam, sobre o que vocês imaginam para a cidade e colocam seu nome aí para serem candidatos. Perfeito, aí, Rafael, quase que uma utilidade pública, né? Seguramente. Verdade. Parabéns. E aí, nesse sentido, Rafael, eu queria saber a primeira pergunta. Por que você quer ser prefeito de Natal? Olha, Eugênio, eu estava falando isso, que é a pergunta mais difícil de se responder. Porque a nossa cidade é uma cidade que eu poderia dar aqui inúmeras razões para eu estar pleiteando esse espaço, né? Mas eu acho que primeiro a gente tem que ter um cuidado com o natalense. Eu acho que faz tempo que o natalense não tem esse carinho de um gestor. A nossa cidade é uma cidade que ela tem belos atrativos que a natureza nos deu, que Deus nos deu. Só que a gente precisa receber bem esse turista, a gente precisa ter infraestrutura para poder gerar emprego e renda, e principalmente que seja bom para o nosso natalense, porque o melhor de Natal é o natalense. E eu vejo alguns Cascudo, exemplos... hein? Pronto. É quase parafraseando Cascudo, que diz que o melhor do Brasil é o brasileiro, o melhor de Natal é o natalense. Então, eu acho que a minha jovialidade, com o amor que eu tenho por Natal, e com, às vezes, até mesmo a gente fica revoltado, assim, como natalense, porque a gente vê, por exemplo, João Pessoa, que sempre foi, de certa forma, atrasado em relação ao desenvolvimento, em relação a Natal. Se você pegar João Pessoa, Recife nem se fala, Fortaleza já é a maior do Nordeste. Então, assim, o que eu vejo é que Natal precisa realmente dessa atenção, desse carinho. E eu, com essa jovialidade, com essa energia que eu tenho, e essa revolta que eu tenho também de ver os outros municípios já avançando e Natal ficando parada no tempo, e vendo também, Eugênio, também lhe confesso, também vendo as opções que nós temos, eu me dispus a poder encarar esse desafio. Não é um desafio fácil, mas eu tenho muita coragem, eu acho que a campanha passada mostrou isso, campanha de senador, mas ser prefeito de Natal para mim é dar para Natal que Natal já me deu, é sonhar com Natal que eu deixe para os nossos filhos, uma Natal que seja bonita, que seja atraente, que tenha uma saúde organizada, que tenha uma educação onde os filhos das pessoas possam ir para a escola sabendo que vão aprender alguma coisa realmente de fato, que a mãe possa deixar o filho na creche sabendo que a criança vai ficar na creche durante um bom tempo, sendo cuidada. Então eu acho que eu vejo isso como uma dádiva, a oportunidade que eu tenho como político, né, como uma pessoa de certa forma conhecida, é uma oportunidade que eu tenho de fazer o bem para a minha cidade. Então é quase que vocacional, né, uma atitude vocacional. Você falou das opções que nós temos. Qual é a crítica ou avaliação que você faz dos nomes postos nessa disputa contra você? Olha, Eugênio, eu gosto mais de falar sobre mim, né? Falar sobre o que a gente pretende fazer por Natal. A campanha, eu sempre falei que vai ser uma campanha propositiva. Só que a gente também tem que saber com quem são os players, digamos assim, dessa eleição. Então nós temos aí um candidato que juntou gregos e troianos em cima do seu palanque, né? Um candidato que juntou pessoas que se odeiam, que você vai ver a foto, é uma foto realmente... Você vê que não existe um vínculo ali, que é uma questão momentânea. Nós estamos falando de quem, Rafael? Paulinho Freire juntou um arco de aliança muito grande, mas com pessoas que se odeiam, que ao longo da história recente, inclusive, fizeram mal um ao outro, mas está todo mundo imbuído de uma situação momentânea, né? Uma situação de interesse. Você acha conveniência? Conveniência política total. E Paulinho também foi 6 vezes presidente da Câmara, ele já teve a chance, inclusive, de ter diálogo com o Executivo para poder fazer algumas coisas que Natal e ele pretende fazer. Já foi vice-prefeito. Exatamente, foi vice-prefeito, foi presidente da Câmara, que é um poder muito importante, você tem diálogo direto com o Poder Executivo, e eu acho que sobre ele eu tenho esse pensamento. Sobre a deputada Natália, que também é candidata pelo PT, eu vejo que ela está ali para marcar a posição. É uma boa deputada, a gente tem que analisar como legislativo, mas executivo é diferente.
E cá entre nós, a gente sabe que Natal, o Rio Grande do Norte não está lá essas coisas, é administrado pelo partido dela. Então, com todo respeito... Você acha que o fato, né, dessa avaliação negativa do governo do Rio Grande do Norte, a gente vê isso de certa forma também refletido em algumas pesquisas, quando avaliam as gestões, você acha que isso pode atrapalhar a candidatura de Natália? Na verdade, não é questão de atrapalhar. Eles são daquela forma. Se eu fui eleitor de Fátima, eu votei em Fátima, e eu estou falando aqui como eleitor, que o Rio Grande do Norte não está bem, precisa melhorar urgentemente. Eu digo aqui como eleitor, tenho o direito de fazer isso, de cobrar o meu candidato. E assim, a gente estava esperando esse alinhamento nacional com alinhamento estadual e não vê nada acontecendo, principalmente em Natal. As estradas estão um caos, né? O Rio Grande do Norte está meio que largado. E assim, não é que a questão que ela atrapalhe a Natália. A Natália também é da mesma forma. Tem os pensamentos dela, que ela defende com muita convicção, que são alguns desalinhados comigo. Mas assim, eu respeito, mas eu acho que é uma candidatura de marcar a posição. E outra, ela já votou em Carlos Eduardo na última eleição, disse que foi obrigada pelo partido a votar em Carlos Eduardo. Então, quem é que vai governar a cidade do Natal? É ela ou é o partido que vai obrigá-la? Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? E o outro candidato já teve a chance, gente. Já foram 4 vezes que ele foi prefeito. Carlos Eduardo foi 4 vezes prefeito de Natal. E aí eu queria saber se você aí da sua casa, não existe nenhum problema que seja repetitivo durante todos esses anos. Existem os mesmos problemas, Eugênio. Os mesmos problemas estão acontecendo hoje em Natal. E ele teve a chance de ser por 4 vezes prefeito de Natal. E eu acho que é uma pessoa antiquada, uma pessoa atrasada, uma pessoa que pensa, que tem um pensamento que é só ele e não aceita sugestões. E eu acho que Natal precisa de alguém vanguardista, que saiba dialogar, que saiba chegar lá em Brasília e conversar com o ministral, independente do partido que seja. Eu tenho essa abertura porque eu fui deputado durante 8 anos. Então eu sei onde bater em Brasília. E, ao mesmo tempo, fazer esse diálogo de arco de aliança, porque não adianta, você não administra sozinho. E Carlos Eduardo é individualista, acha que está certo, que está tudo. Então, assim, o natalense merece mais, sabe, Eugênio? Por isso que eu estou disponibilizando. Desculpa, essa questão do diálogo, inclusive, a gente constata isso, né, que aí eu não sei até que ponto é uma estratégia ou está fugindo do debate. Ele não participou do primeiro debate realizado na Band RN. E como é que vocês avaliam? Eu ouvi muitas críticas durante o debate, mas como é que você avaliou no pós-debate essa ausência do ex-prefeito? Não, primeiro ficou estranho. Ele confirmou que iria e, de repente, horas antes do debate, 2 horas antes, disse que não estaria porque estaria em um evento partidário em Fortaleza. Onde não houve evento partidário em Fortaleza do partido dele. Houve o evento? Não teve. Eu soube que foram lá, ligaram para o hotel, e de que horas é o evento e tal. Pessoas do próprio partido dele falaram que não tinha nenhum tipo de movimento lá do partido em Fortaleza. Então foi uma desculpa esfarrapada para poder não participar. Eu vejo como desrespeito ao natalense, ao eleitor, porque aquilo ali é a chance que os eleitores têm de saber quem é o seu candidato, quais são as suas propostas. Um veículo de comunicação como esse, como o Antenado, é importantíssimo. Pode ser que as pessoas, através desse programa aqui, achem que o nosso plano de governo não é o plano certo para Natal. Ou podem ver realmente uma oportunidade de uma mudança realmente significativa para Natal. Então é interessante porque é uma chance de conversar com a população, até porque tinham jornalistas que faziam perguntas e existiam temas que eram mais abordados durante o programa. E, infelizmente, ele fugiu do debate por uma questão de medo mesmo, de receio. Até porque quando ele abre a boca, alguma coisa ruim acontece. Eu fico vendo também um pouco de estratégia. Eu imagino, me corrija se estiver errado, você também deve analisar a cena política, que o fato dele estar na frente, muito à frente até, digamos assim, nas pesquisas, só tem um caminho. Cair, porque agora o natural os outros crescerem. Então, talvez não participar do debate para ele seja uma estratégia no sentido de evitar cair nas pesquisas. É porque, assim, como eu volto a dizer, quando o Carlos Eduardo abre a boca, alguma coisa de ruim acontece. Ele perde pontos, ele não tem equilíbrio emocional, ele tem uma personalidade narcisista, então ele acha que está certo em tudo. Então, eu acho que o próprio marketing dele falou, olha, é melhor você não participar, porque é melhor a gente fazer aqui, criar uma imagem sua digitalmente, né, nas redes sociais, etc., do que você participar e falar uma bobeira. Porque ele já botou o dedo na cara de candidato, já falou que vereador não prestava, que era um palito de fósforo riscado, já falou que vice é vice. Então, falou até realmente da questão das minorias, né, que simpatia era coisa de viado, esse tipo de comentário.
publicitário. Então as pessoas, o marketing dele sabe que se ele abrir a boca, pode acontecer ou de sair alguma coisa, assim como aconteceu em outras eleições. Às vezes uma palavra muda o rumo da eleição. E assim, mas eu volto a dizer que eu acho que é importantíssimo. E outra, entre nós, a gente, ele está já numa queda. Uhum. O segundo turno já vai acontecer. O segundo turno se você pegar a maioria a tendência, por eu ser engenheiro, né, então eu tenho a formação de engenharia, então a gente paga estatística. Então se você pegar as últimas pesquisas e colocar em um gráfico, você vai ver que a tendência dele é de queda. E você vai ver que a tendência de Natália é estagnada. A tendência de Paulinho me parece que está crescendo. E a nossa é onde a gente tem a maior tipo de crescimento. Porque eu trabalho com dados, sabe? A gente trabalha sempre de uma forma... Política é uma ciência que não é exata, mas a gente tenta fazer da melhor forma possível até para saber qualitativamente o que as pessoas pensam, né? Nesse sentido, você falou agora há pouco dessa questão do Carlos Eduardo, e aí me veio essa campanha. Você acredita que vai ser uma campanha mais digital, no digital, sim, ou de rua? Como é que você vê que vai se consolidar? Hoje, qualitativamente, as pessoas vão se informar ainda pela televisão, um pedaço, mas muito mais pela internet. Isso que não sou eu que estou falando, são os natalenses. Então, assim, a tendência é que isso vá mudando, né? As pessoas começam a conhecer os candidatos e a se informar mais pela internet, o que pode ser um risco, inclusive, pela questão dos fakes, né? Mas a tendência é essa. Então, assim, de acordo com a nova regra eleitoral, inclusive, no qual eu participei dessa reforma eleitoral, houve uma diminuição significativa dos tempos da propaganda partidária gratuita. Antes, você lembra que era tipo, parava o Jornal Nacional, passava quase 1 hora, todo mundo fala. Hoje é um trecho muito curto, eu posso me corrigir, mas eu acho que é em torno de 5 minutos, não mais do que isso, podem me corrigir. Então, assim, é uma tendência de diminuição do uso da televisão, até porque as pessoas hoje se informam mais pelo celular, estão mais antenadas com o celular. E é uma campanha que, do meu ponto de vista, vai ser digital. Na minha candidatura, né, na nossa campanha, eu não vou ficar fazendo carreata, atrapalhando o trânsito para ninguém. Eu não vou ficar soltando fogos para assustar criança, assustar idoso e animais. Eu não vou ficar de oba-oba fazendo caminhada, jogando papel no meio da rua e sujando as ruas. Eu vou fazer uma campanha propositiva. Vou tentar chegar às pessoas, obviamente, através das redes sociais, mostrando que nós temos o melhor projeto. Então, assim, obviamente que a gente vai ter um tempo na televisão que é muito curto, até porque eu tenho só está o meu partido, a gente só tem... Vai dar tempo de dizer o que lá no programa? Eugênio, apesar de ser curto, mas dá pra gente... pedir para as pessoas irem se informar pelas redes sociais. Acesse nossa rede social, eu já estou mais ou menos vendo. Acesse aí as nossas redes sociais, inclusive, deixa eu falar aqui, @RafaelMota, posso, né? Pode, por favor. @RafaelMota_RN. @RafaelMota_RN. Pedir o pessoal para colocar aqui, né? Não, repete, por favor, Rafael. Rafael, normal, sem nada chique, Rafael Mota, com 2 T's, MOTTA, RN. Esse é o perfil. N de navio. Maravilha. Isso. Então lá podem criticar, sugestões, críticas, a gente está sempre presente. É importante porque eu, quando fui deputado federal, muitas propostas vinham das redes sociais. Proposta de projeto, exatamente. Era às vezes uma situação, por exemplo, tem uma pessoa que mandou, olha, aconteceu uma tragédia na minha casa, porque na casa da minha irmã, que o marido foi dar ré e a criança estava lá brincando atrás do carro. E aconteceu aquela tragédia horrível. Então o que a gente fez? Acho que eu lembro desse caso. Então o que a gente fez? A gente fez uma obrigatoriedade dos novos carros que são fabricados no Brasil virem com sensor de ré. Um sensor de ré desse poderia ter salvado a vida da criança. Então são projetos como esse que a gente se identifica, que a gente sente também a dor das pessoas, a necessidade das pessoas e coloca para frente lá na Câmara dos Deputados. Bacana. Agora, Rafael, vamos falar um pouco sobre Natal. A gente começou a ver essa questão dos problemas, você elencou algumas questões. Para você, qual é o maior problema a ser enfrentado na nossa cidade? Qual seria, caso você fosse eleito prefeito, qual seria a sua primeira atuação, a sua prioridade? Eugênio, o principal problema em Natal hoje, apesar de terem problemas que já são meio que crônicos, mas o emergencial mesmo é o transporte público. As pessoas estão revoltadas com o transporte público de Natal. É um transporte onde os ônibus são antigos, as linhas que saíram já eram insuficientes. Durante a pandemia,
As linhas que foram suspensas não voltaram, e fora que nós temos bairros periféricos que não são atendidos. E Então, ainda é um transporte caro. E a taxa é cara, exatamente. Né? Pela má Além qualidade. de tudo, é R$4,50, você imagina, R$4,50 para você ir para a faculdade e voltar, já vai ser melhor, talvez até ir de Uber, né? Uhum. O transporte de aplicativo. Mas o que eu acho que a primeira coisa que deve ser feita, até porque quem é rico no país desenvolvido, ele anda de ônibus e de metrô. Sim. É a forma mais otimizada de se transportar. Que é mais racional, né? Buscar incentivar o transporte público. Você não tem estacionamento que para pagar, você não vai precisar pagar IPVA, tem canto que você não pode chegar com carro, então... Vai poluir menos. Então é uma série de fatores, e muito mais rápido. Muito mais rápido. A gente tem hoje as faixas exclusivas, né? Você imagina, durante às 18 horas na Nevaldo Rocha, né? Então, você tem uma faixa exclusiva que você circula com uma velocidade maior. Mas eu acho que tem que abrir a concorrência. É simples, não é uma coisa do outro mundo, não. Abrir concorrência. O que é abrir concorrência? É você colocar, olha, quem tiver o melhor serviço, juntamente com o preço melhor, vai participar aqui vai ter a anuência da prefeitura para poder fazer o transporte de Natal. Basicamente é isso. Porque com a concorrência você vai ter... Você vai ter empresas que vão concorrer entre si, então aquela que tiver o melhor transporte, a melhor qualidade de transporte vai atrair mais clientes, mais passageiros, e o preço que vai diminuir também para o usuário. Então, eu acho que isso é uma alternativa, e a nossa alternativa maior, nossa não diria solução, mas uma forma de atenuar isso que o natalense está passando, é a bilhetagem mensal. O que é isso? Vamos lá. Hoje você tem o Natal Card, você preenche, tem crédito e você utiliza, certo? Você tem 1h30 ali para circular, independente de quais são as linhas de ônibus. No nosso projeto, é um projeto onde você vai fazer a mesma coisa, vai colocar um saldo mensal, né, tabelado, etc., que seja, obviamente, que seja acessível, e você vai poder circular a hora que você quiser, para onde você quiser, apenas com aquele cartão. Você não vai precisar pagar taxa por embarques, digamos assim. Então, ou seja, Rafael, mas você tá louco, é devaneio, a pessoa vai pagar e vai poder circular para quando quiser, quer dizer que eu posso ir para a praia no final de semana e voltar, ir para outra praia, eu posso ir para a faculdade, voltar para casa para almoçar com minha família e ir para a faculdade de novo? Pode. É possível. São Paulo adotou isso. Por que Natal, que não tem um mínimo de complexidade, uma cidade plana, uma cidade pequena, uma cidade que tem avenidas que atendem realmente algumas comunidades, e principalmente a parte produtiva da cidade, por que não pode fazer isso? Pode. Obviamente que a gente tem profissionais que estão estudando essa situação da bilhetagem única, né? E a partir daí a gente vai colocar isso em prática, com toda certeza. Eu acho que tem que ter coragem, sabe? Tem gente aí que foi prefeito 4 vezes e não teve coragem de fazer a licitação de transporte público. Então tem que ter alguém que tenha coragem, que tenha pulso, que tenha firmeza para poder atender os interesses da população. Então eu acho que a gente vai fazer isso com toda certeza. Vai ser o primeiro ato do nosso governo. Rafael, a gente começou a conversar um pouco, você falou que é engenheiro, não é isso? Sua formação. Mas aí eu gostaria de saber um pouco mais sobre como é que foi o seu início, sua trajetória, por que você escolheu a política? Né? E como é que a política é na sua vida, no seu dia a dia? Você vem de uma família que tem políticos, não é isso? Isso. A gente vem de uma família política, né? Eu acho que na história da minha família só teve um momento da história que teve 2 na política, né? Ou seja, vocês são perpetuando no poder, etc. Não é isso. A gente tem serviço prestado. Para você ter ideia, o meu avô, Clóvis Mota, que foi vice-governador e deputado federal, ele conseguiu baixar a taxa de energia da cidade do Natal, igualando por Paulo Afonso, porque naquela época você pagava por geração, que era muito caro queimar óleo, etc. Então a energia de Paulo Afonso chegou em Natal e ele conseguiu fazer com que se pagasse a mesma taxa de Paulo Afonso. Então isso é serviço prestado. Você diminuiu drasticamente a conta de energia dos natalenses. Então surgiu com o seu avô? Surgiu com meu avô. O meu avô, que era industriário e etc e tal, e tinha diversas formações acadêmicas, e era uma pessoa também que aos 21 anos presidiu a Fierd, né, naquele período. Então é uma responsabilidade muito grande. Então pelo momento, né, e pela forma que ele via o Estado, ele foi candidato e acabou ganhando a eleição. E aí faleceu muito cedo, e aí depois veio Ricardo Mota, meu pai, que passou durante 7 mandatos, foi deputado estadual.
Na última eleição não foi. E aí eu fui vereador em 2012. Mas você perguntou como é que começou isso na minha vida. Mas quem te incentivou? O avô? Ninguém. Ou não, meu o pai. Eu não conheci meu avô. Infelizmente, tenho a maior curiosidade da minha vida seria conhecer ele, conversar com ele 5 minutos. Mas ninguém me incentivou. Pelo contrário, meu pai nunca quis. De verdade. Ele sempre falou, olha, Rafael, é melhor você ter um emprego, você vai ter expediente, que você vai saber quanto você vai ganhar, que você vai ter, não vai precisar de concurso a cada 4 anos. Então vai estudar, etc. Tal. E aí eu fiz faculdade, fiz universidade, me formei na UFRN, em engenharia de produção. Depois eu fiz mestrado em administração pública. Só que antes disso eu já trabalhava ajudando o Ricardo, né, nas eleições. Então eu coordenava o interior, eu coordenava Natal. Você fala Ricardo mesmo na intimidade? Meu pai. Na intimidade eu costumo. Tem um jeito de chamar? Chama Ricardo, pai. Pai. Tá. Quando eu converso com meu irmão, vai lá em papai. Mas assim, quando eu tô com ele, a gente conversa dessa forma, né? Mas ajudava muito, coordenava as campanhas, etc, participava, isso com 12, 13 anos, então assim, já tinha... Com 12, 13 anos? Já ajudava assim, tipo, pronto, eu via o pessoal que tava ali meio preguiçoso para trabalhar, para colocar a bandeira, então eu mesmo ia lá com a bandeira, ia pra beira da pista e ficava com a bandeira balançando, aí todo mundo via, eita, é o filho do patrão, digamos ia assim. Pelo exemplo. Vamos embora. Eu fazia isso, entendeu? Pintar a bandeira, olha, eu sei fazer silk screen, só me dá a telinha e a camiseta que eu sei pintar direitinho. Eu fazia ali, fiz 1000 bandeiras, era demais. Grampeador, aí botava na varinha e tal, isso aí eu fiz demais. Aquela época eu me lembro que você podia colocar os lambi-lambis, você lembra? Sim. Pronto, então a minha diversão com 12 anos era sair pela cidade colocando lambi-lambi, que você podia colocar em qualquer lugar naquele período. Então, a minha diversão era sair com a panela que minha tia fazia de cola, mas de cola de goma, né? Eu tô ligado. Pegava uma vassoura, botava ali, eu já tinha a prática de colocar com a própria vassoura. Então, assim, era a minha diversão. Então, eu fazia isso aí a madrugada inteira, sabe? Então, eu fazia isso lógico, começou com uma diversão, depois eu comecei a cuidar da parte mais séria mesmo, da parte mais organizacional. E aí eu vi que era o meu caminho, sabe, Eugênio? Eu vi que as pessoas tinham gostavam muito de mim, eu tenho uma simpatia que é inerente à minha pessoa, eu sei conversar e ouvir, que é muito importante, eu sou muito paciente, sou uma pessoa muito paciente, é uma coisa que é muito bom para a política, e aí eu comecei a ver que eu poderia fazer... Saber ouvir é essencial em todos os lugares, Isso. Mas na política não tem como ser político sem saber ouvir. Mas tem gente que não escuta, que não escuta, que teve sorte de estar na política e não escuta. Mas eu acho que o principal, o que faz você crescer na política é você saber as dores das pessoas, é você ouvir as histórias. Você não pode ver a pessoa como um eleitor. Cada pessoa tem uma história por trás da sua vida. Às vezes é uma história difícil, às vezes é uma história que precisa de uma atenção especial. Você não pode tratar as pessoas como números. Então, voltando aí, naquele período, aí eu fui candidato a vereador em 2012, né? Tinha uma votação muito expressiva. Tive quase 10 mil votos como vereador em Natal. Fui o segundo mais votado. Naquela época teve a Amanda Gugel, que inclusive foi muito minha amiga. Que foi um fenômeno, né? Foi muito minha amiga. Éramos muito amigos na Câmara, né? Nós éramos de oposição. Eu era oposição a Carlos Eduardo. Então, nós tínhamos um grupo ali bem heterogêneo, né, de vereadores que estavam na oposição. Então, na minha época já era 29, eu acho que eram 6 que eram da oposição, e nós 6 era quem fiscalizava os atos do governo do governo do município. Sim. Era quem fazia toda essa crítica construtiva, obviamente, que a oposição, Eugênio, eu acho que a primeira vez que eu fui em situação foi com o governo do estado há pouco tempo. Eu sempre fui oposição. Então, com a oposição, você está sempre fiscalizando. E a oposição, pode ter certeza, que se você for um governante, você tem que respeitar a oposição. Porque muitos dos problemas, a oposição é quem denuncia. E tem como você fazer essa correção. Então, foi basicamente isso, Eugênio. Foi uma questão familiar, mas, ao mesmo tempo, também uma vontade própria. E ao mesmo tempo, a política é um instrumento fantástico. É uma atividade que ela é muito bonita, quando ela é bem praticada, ela é muito bonita. A política é quase que uma orquestra, onde você coloca os instrumentos para funcionar. Você pode fazer um som que não vale nada, mas você pode fazer um trabalho bonito, você pode fazer uma música bonita. Então, assim, no momento que você escuta as pessoas e que você pode fazer o bem institucionalmente, que é o mais fantástico, é isso, você consegue fazer caridade no sentido no sentido
próprio da palavra, atender ao próximo, né? Cuidar do próximo, como a Bíblia diz, Jesus nos ensinou a nós, né? Filhos dele, que através da caridade, através da atenção ao próximo, a gente vai engrandecendo nosso espírito, né? Então, era uma forma de ajudar institucionalmente. Bacana. Trazendo essa ótica de política como missão, nessa sua trajetória, do que é que você se orgulha? Ou aquele momento que mais te trouxe emoção? Nossa, é para isso que eu nasci, a política é para isso. Tem alguma coisa muito específica ou uma cena que você lembre? Olha, tem várias emoções, aventuras. Eu participei, eu acho, do momento mais doido da Câmara, que nós tivemos um impeachment, tivemos a cassação do presidente da Câmara, tivemos cassação do deputado, então tivemos reformas, então foi um momento muito conturbado, né, comparado com esse que está agora. Eu não sei quem é que falava, não sei se era Ulisses Guimarães que falava, olha, se você está achando que essa legislatura ela está complicada, é que você tem que esperar para a próxima sempre é mais complicada, mas o meu momento lá de legislatura foi bem complexo, mas eu lembro alguns momentos que foram importantes. O primeiro foram as eleições, né, que é o momento da colheita do que você planta. Então, 2014, 2018, principalmente, eu acho que foi a eleição mais bonita, onde eu era mais desacreditado e as pessoas achavam que a gente não ia se eleger, mas o trabalho da gente foi tão detalhista, precioso e presente nas cidades que as pessoas me deram o orgulho de ter sido candidato à reeleição mais votado. Então isso me deixa muito engrandecido, porque a política em si, as pessoas, os caciques políticos achavam que eu não ia me eleger. E aí a gente, de certa forma, a gente conseguiu colocar cada um no seu lugar e mostrar que nós temos representatividade e liderança. E teve também outros 2 momentos de trabalho legislativo. Eu acho que o primeiro foi quando a gente conseguiu premiar a professora Débora Seabra, professora Débora, que é a primeira professora com Down, né? Então, ela era uma premiação justamente na Comissão de Educação, a qual eu fiz parte durante os 8 anos que eu estava lá, que eu acho que é a principal comissão. E tem uma premiação lá que a gente conseguiu, são escolhidas 5 instituições. Qualquer deputado pode colocar as instituições lá, ou as pessoas que fizeram bem pela educação, né? Sim. E aí eu lancei Débora, não precisei fazer boca de urna, porque eles fazem boca de urna, troca voto, etc. Débora simplesmente ela deu show, foi a mais votada, e eu me lembro as palavras dela até hoje, era no começo da minha vida pública lá, eu estava começando, então eu estava ainda aprendendo, e ela falou, a palavra que ela falou assim, com tanta garra e amor, pelas palavras e tanta sinceridade, que ela fala, eu amo a educação. Então você tinha ali uma pessoa com Down, mostrando a deputados, parlamentares, senadores presentes naquela premiação, mostrando o que é ter amor pela educação, que a gente, como parlamentar, como deputado e como cidadão, tem que ter amor pela Ela mesmo diante de todas aquelas limitações se superava e dava lição. Ela não vê como limitações, é como se fosse barreiras. Sim. Como se, não é diversidade, né? Quando você tem uma derrota, você não pode ver como adversidade. Você tem que ver como algo a ser aprendido e a ser superado. Então, o vencedor ele vê dessa forma, né? Então, para mim foi um momento fantástico. E também quando a gente teve o projeto aprovado, né? Nós tivemos alguns projetos aprovados que tem deputado lá que passa 3, 4 legislaturas e não tem sequer um projeto aprovado. E a gente teve 2 projetos que foram aprovados, então isso me deixa... a vaidade que eu tenho é de ser reconhecido pelo meu trabalho. A vaidade, o que você acha, Rafael? Ser deputado é legal, né, e tal. Ô, Eugênio, para mim isso aí é transitório. Hoje eu estou sem mandato, eu sou a mesma pessoa, tenho os mesmos amigos quando eu tinha mandato, antes de ser parlamentar, são os mesmos amigos. Você conheceu alguns, Diogo, Pedrinho, o saudoso Pedrinho. Então, assim, são os mesmos amigos que eu tive. E isso, para a gente, a política, esse status de político, quem vê como status, né, como o mandato é meu, é o mal político. Então, assim, eu sempre vi como uma coisa que era obrigação. Eu sou um servidor público, parlamentar, um deputado é um servidor público, ele é um servidor público federal, que a cada 4 anos ele passa por um concurso público. E esse concurso público você pode ser aprovado ou reprovado. Então, assim, quando você vê dessa forma, né, o serviço público, você tem uma outra ideia e as pessoas também começam a te ver de outra forma. E eu sempre vi a política não como status, mas como uma forma e um instrumento da gente poder auxiliar o próximo. Você falou agora há pouco sobre estar sem mandato. Mudou alguma coisa
pelo fato de estar sem mandato? Algumas pessoas mudaram com você? Você tem enfim, não vou dizer raiva, mas algum incômodo com alguém? Mágoa, isso? Zero mágoa. Para mim, eu não sou, a mágoa consome a gente, né? Mágoa, raiva são sentimentos que acabam consumindo a gente, né? Então, você não consegue dormir, você não consegue pensar direito. Eu nunca tive mágoa. Até porque os meus amigos eram os mesmos amigos de antes. Então não tive como me surpreender. Lógico que você tem um ou outro que acaba saindo ali, né? Que você achava que era amigo e porque você está em uma situação agora sem poder, digamos assim, acaba achando que aquilo ali que não era amigo na realidade, né? Então, assim, zero mágoa, não tive nenhum tipo de surpresa. Até porque, eu volto a dizer, meus amigos são os mesmos, a minha vida particular eu faço a mesma coisa, eu gosto de ir para os mesmos cantos, então não teve nenhum tipo de surpresa, não. E para você crescer na política, você tem que dar alguns passos que são arriscados, né? E eu, querendo ou não, Eugênio, eu sou um cara novo, né? Vou fazer 38 amanhã, que o podcast vai passar, então eu vou fazer amanhã. Quinta-feira. 15 de agosto, fazer Legal. 38. Parabéns, então, desde já. Pronto, de volta para o futuro, né? Você já tá dando o parabéns no futuro, mas pelo passado, um dia antes. Mas assim, eu sou novo, então eu tenho ainda, eu posso ser um pouco mais ousado, digamos assim, né? Como foi a questão do Senado, como está sendo essa eleição também. E essa eleição, a gente vai falar um pouquinho ainda, é uma eleição que está totalmente em aberto. Então, por que, Rafael, você está lá... Por que você acha que está em aberto? Pergunta assim, Rafael, mas você está lá atrás, como é que você acha que pode ganhar a eleição? Boa, vou fazer a pergunta assim. Rafael, você está lá atrás, na rabeira. É isso? Você ainda acha que tem chance? Pois é. Aí eu vou lhe explicar o que acontece. Eu volto a dizer, eu sou uma pessoa que não sou fantasiosa, não sou aventureiro e não faço política na base do achismo. Eu faço política de uma forma técnica. Sim. Então, o que acontece? As pessoas em Natal ainda precisam me conhecer. Ainda existe um nicho da população, uma certa parcela da população que não me conhece. As pessoas conhecem, por exemplo, Carlos Eduardo. Então, para o bem ou para o mal, conhecem. Aí eu volto a dizer. E as pessoas que me conhecem, a grande maioria, né, quase que integralmente, tem uma boa imagem minha. Porque você pode ser conhecido também por uma imagem ruim, né? Você pode ser conhecido e ser conhecido por uma boa imagem ou por uma imagem ruim. A maioria das pessoas que me conhece por uma imagem boa. Ou seja, isso diz que eu tenho uma baixa rejeição, ok? E certo. Você só consegue crescer na questão de intenção de voto quando você tem uma baixa rejeição. Por isso que eu digo que Natália vai ficar naquele patamar, do meu ponto de vista, porque tem uma alta rejeição e tem aquele patamar onde são as pessoas que realmente... Fica um teto ali onde não consegue passar. Fica dessa forma. Fica um teto onde fica difícil de furar aquela bolha. Então, assim, o candidato Paulinho está meio que tentando ser alçado, né, a esse crescimento. E Carlos Eduardo, ele tem o recall. O que é o recall? O recall é por ele ter sido 4 vezes prefeito de Natal. Então, acaba dando a ele uma certa vantagem, até porque as pessoas... Já que só tem esse, bota esse que já foi. Quem é que tá aqui? Esse, rapaz, eu lembro de Carlos aqui, e bota. E a campanha, Eugênio, não começou. Vai começar depois de amanhã, dia 16 de agosto. Uhum. Então, quando a campanha começar, é aí que as pessoas vão começar... Tem gente que nem lembra que vai ter eleição esse ano. Isso é que é o perigo. A gente tem que alertar as pessoas a importância que é uma eleição. Então, assim, no momento que vai começar a eleição, as pessoas ainda vão procurar se informar quem são os candidatos. Eu queria saber, conhecer e tal. E quando a gente estiver realmente mostrando quem nós somos, aí é que vai ter um crescimento. E aqueles que hoje são líderes, as pessoas vão ver que é mais do mesmo. E vão começar a ter um definhamento, né? Então, por isso que eu digo, vai ter segundo turno e a gente vai estar nesse segundo turno. Maravilha, bom saber. Eu gostaria que tivesse segundo turno, porque eu acho que o segundo turno seguramente é um momento onde há uma confluência de forças para esse segundo turno e que você consegue dar mais condições de governabilidade para esse candidato a prefeito. Então, eu acho que o segundo turno é sempre muito saudável. E são campanhas meio que iguais, digamos assim, mesmo tempo de televisão. É um momento que você vai ter um embate mais direto, né, com uma diferença de ideias, etc. Então, eu acho que vai ser muito interessante. Posso fazer um exercício de futurologia? Vamos, a gente já está falando no futuro, né? Já estamos Vamos lá, de volta para o futuro. Digamos que você não consiga chegar ao segundo turno. E, sei lá, eu vou colocar 2 cenários, tá? Carlos Eduardo, Paulinho. Carlos Eduardo, Natália. Como é que você iria em cada um desses cenários? Você tem uma simpatia por... Ou quem você não iria de jeito nenhum? Olha, eu posso dizer para você que eu não iria em nenhum dos dois. Porque eu vou estar no segundo turno.
Boa, gostei, Me me quebrou. Não tô falando autoritário, você... Não, é porque eu sinto isso dentro de mim. Eu sinto quando eu vou para as ruas, as pessoas querem um novo. Você já foi para Recife, ultimamente? Algumas vezes. Lá em Recife tem um prefeito chamado João Campos. Claro. Fenômeno João Campos. De rede social e também administrativamente falando. João Campos, ele tem quase 80% de aprovação. É um cara contemporâneo meu, deputado comigo, inclusive a própria Tabata, que é a namorada dele, foi a gente que fez a guerra. Você que fez o namoro, o Cupido, foi você? Eu e outros parlamentares, outros deputados, a deputada Mariana Carvalho, também é minha amiga. Tabata que é candidata em São Paulo. A prefeita em São Paulo. Então, assim, a gente tinha muita amizade. Então, é um cara que a gente tem uma mesma personalidade, digamos assim. Uhum. Você já foi em Maceió? Maceió também é um canto que tem uma infraestrutura que está melhorando muito. Lá tem um prefeito chamado JHC, que foi contemporâneo meu, um dos meus melhores amigos. Então são pessoas que eu tenho aprendido, que a gente ensinou também lá atrás, mas aprendeu muito, e são caras que estão voando, que estão mostrando que a juventude está na hora da juventude. A gente sabe que o natalense às vezes quer uma pessoa que faça o feijão com arroz. Gente, a gente tem que pedir, a gente tem direito a mais, a gente tem que pedir mais. Volto a dizer, tem pessoas que estão ali para marcar posição, sendo candidato só para marcar posição. Tem candidato ali que está sendo candidato somente por interesse de um grupo político, conveniência, e tem um candidato que está ali achando que vai ganhar porque manda em tudo e foi 4 vezes prefeito. Não existe isso. A eleição está em aberto e a gente vai para o segundo turno. Em algum momento lá atrás, se falava que a sua candidatura não era para valer. Você, na verdade, queria ser vice de Carlos Eduardo, vice de Natália. Só te colocavam como vice. Em algum momento passou por essa possibilidade? Você aguardava esse tipo de convite? Olha, falaram a mesma coisa quando eu fui candidato ao Senado. Ele não é candidato ao Senado não, vai negociar. Ele em 2018, Rafael não vai se eleger, me elegi. Rafael em 2022, Rafael não vai ser candidato ao Senado, fui candidato. Rafael vai ter ali 5% dos votos. Eu tive quase 1/4 dos votos. Tive 385 mil votos como candidato ao Senado. Então, essas coisas de falarem, para mim já entra por um ouvido e sai pelo outro, sabe? Mas assim, sobre a questão de ser vice de Carlos ou de Natália, nunca cogitei. Até porque Mas alguém cogitou isso? Por que se falava tanto disso? Porque haviam convites para conversar com... Eu conversei com o Carlos Eduardo, conversei com Natália, conversei com o Paulinho. Eu sempre tenho uma amizade, antes de tudo. Fui vereador com o Paulinho, fui deputado com Natália, fui vereador enquanto o Carlos era prefeito. Então não tem problema em conversar com ninguém. Então, assim, eu lancei a candidatura. A gente fez um pré-lançamento com o presidente do meu partido, a gente participou de nominata do nosso partido como candidato a prefeito. Então, o problema de algumas candidaturas que aí estão é porque eu discordo de pensamento. Se alguém adotasse o nosso pensamento, poderia até ser que houvesse uma composição. Mas, por exemplo, com Natália eu não comporia, até porque ela tomou partido de mim. Então, eu não tinha estômago. Você está se referindo ao PSB. Isso, né, que era a sua legenda, e hoje você é candidato pelo Avante porque tiraram a legenda de você. O PT como é que foi essa estratégia de tirar a legenda? Você acha que era para você não ser candidato? E sobre Carlos, só voltando a pergunta, sobre Carlos eu não comporia porque é um cara com a cabeça fechada, tem a mente em PDF, não aceita ideias novas. Mente em PDF, eu gostei dessa, vou usar. Não tem ideias novas, não tem pensamento progressista, então a gente recuou nesse sentido, também não tinha vontade ali não, eu acho que era um momento da juventude mesmo. Sobre o PSB, eu fui do PSB quase uma década, né? PSB da saudosa, grandiosa Vilma, né? Do saudoso Eduardo Campos, Miguel Arraes, João Campos, a própria Tabata também está no PSB. E eu estava há quase uma década no PSB e, infelizmente, o que aconteceu foi uma puxada de tapete, né? A candidata Natália foi em Brasília, pediu para a direção nacional do PT que o PSB ficasse obrigatoriamente com ela, ou seja, queriam me colocar à força para eu apoiar ela à força. Eu não ajo na imposição e eu não ajo com ninguém dessa forma e nem gosto que ajam comigo. Então eu percebi que houve um pedido nacional em relação a isso. Gleisi Hoffmann deve ter pedido para Carlos Siqueira, e aí eu percebi que eu não era a prioridade do partido nesse momento. E ela alegava que deveria ter uma composição igual é nacionalmente falando, porque Lula é presidente do PT e Alckmin é do PSB e é vice. Só que isso não aconteceu em 2022, quando eu era candidato pelo PSB ao Senado e Fátima era candidata pelo PT ao governo.
ela preferiu votar em Carlos Eduardo, que era do PDT. Natália também votou em Carlos Eduardo, que é do PDT. Então, assim, naquele momento não valeu. Mas agora a gente vai fazer um encontro nacional. Vamos fazer uma composição. Então, só serve quando ele é conveniente para eles, entendeu? O PT é dessa forma. Quando é conveniente para eles, eles inventam as desculpas melhores possíveis e imaginárias para poder dizer que está junto. E se dá errado, eles vão procurar um culpado. Entendi. Aí tem uma mágoa, então, hein? Não tem mágoa. Tanto que eu saí do PSB de uma boa. Agradecer aos amigos que eu fiquei lá. Era um partido que eu gosto muito, um partido que eu tenho um pensamento político partidário ideológico afinado com o PSB. Ajudei muito o PSB, a gente conseguiu aqui a cláusula de desempenho, o partido sobrevive por causa também do Rio Grande do Norte, dos votos que nós tivemos. Só que é coisa da política, sabe? Você não pode levar essas coisas para o estômago, não. É coisa de gente pequena, a gente deixa para lá. E eu continuo seguindo o meu caminho. Perfeito. Agora vamos falar um pouco de Rafael fora da política. Quando o Rafael não está fazendo política, que eu imagino que deve ser um tempinho ali pequeno ultimamente, mas o que você gosta de fazer? O que você gosta de fazer nas horas vagas? Quais são as lembranças boas que você tem de Natal, por exemplo, da sua adolescência, infância? Quais são aqueles lugares que, nossa, isso aqui me lembra a infância, a memória afetiva mesmo? Tem isso? Tem. Ixi, Maria, demais. Eu sou todo marcado de queda de tanta coisa que eu tive na vida. Uma vez eu tive... Você gosta de umas coisas radicais, né? Gosto, desde pequeno. Mas assim, Natal, eu sempre fui muito solto, né? Assim, digamos, criado tipo... Eu fui nascido e criado em Ponta Negra, né? E Ponta Negra ali nos anos 90 era... quase que você ter que morar em outra cidade, né? Tinha a estrada de Ponta Negra, que era para você... Todo mundo morava ali, no Plano Palumbo, Petrópolis e tal. E meus pais recém-casados, né? Um casal jovem, não era casal de classe média, conseguiu o dinheiro, comprou uma casa em Ponta Negra e a gente ficou em Ponta Negra. Só que lá a gente era muito solto, porque não tinha violência. Pra você ter ideia, no portão da casa da gente, tinha uma cordinha do lado de fora que você puxava e entrava. Não dormia com porta fechada, com nada. Nunca teve violência lá. Veio de uns tempos para cá, quando houve aquela invasão de turista, né? E aí começou a vir uma série de coisas como droga, como a própria violência e tal, os problemas que aglomerações geram, né? Sim. Mas na minha infância, eu me lembro que minha mãe tinha um limoeiro lá em casa que era só para tirar bicho de pé da gente. Lógico, dava limão, mas a gente tinha tanto bicho de pé que a gente vivia, que ela já vinha com espinho de limoeiro, que já tinha o ácido, né, cítrico lá, que ajudava já enfim, a cicatrizar. Isso, exatamente. E era muito legal, porque os meus amigos eram amigos que moravam na Vila de Ponta Negra, que eu morava ali no conjunto Ponta Negra, que era na divisa com a vila. Então, o que eu fazia? Tipo, quase todo dia a gente ia pra praia jogar bola, ou ir surfar, porque eu ia a pé e voltava a pé. Você ainda surfa? Surfo. É mesmo? Consegue tempo? Assim, geralmente quando tá rolando onda, que tem um swell, né? Que agora todo mundo tá entendendo depois das Eu não entendo não, peraí, explica aí, o que é swell, gente? Swell é quando o mar fica maior, quando começa a ter mais onda, entendeu? Entendi. Quando as ondas começam a se formar. Eu não surfo nada, amigo. É geralmente algum movimento tectônico que teve no oceano, então começa a aumentar as ondas. Aí eu vou geralmente de madrugada, 4 horas da manhã, 4h30, vou lá pra Tabatinga, aí fico lá até umas 6 horas, o sol já começa muito mais intenso e tem que trabalhar, né? Mas eu gosto de surfar, eu gosto de ir pra praia, eu gosto eu gosto de trilha, fazer trilha caminhando, eu gosto do ecoturismo, eu acho uma coisa muito bacana, adoro fazer viagens e conhecer lugares novos, adoro estar em contato com a natureza. Pra mim Rafael, você prefere ir pra São Paulo ou prefere ir pro Jalapão? Pro Jalapão, vamos supor, ou lá pra Chapada dos Veadeiros. Eu prefiro ir pra Chapada dos Veadeiros. Que é um contato com a natureza, a gente consegue se renovar, sabe? Isso é muito... Eu acho que tem essas coisas, né, vibracionais, né, eu sou meio místico nessa situação. Bacana. Agora, pegando o gancho da natureza, vamos falar de Ponta Negra, já que você conhece, né, e agora levar para a parte administrativa. Por exemplo, a gente tem toda essa questão da engorda da praia. Como é que você se posiciona em relação a tudo isso que vem acontecendo com esse projeto que se arrasta e que agora tem mais uma briga entre instituições aí
em relação ao licenciamento? Faz a obra, não faz? Ponta Negra eu acompanhei toda a transformação que eu morei ali 20 anos, né? Então, desde a época das barracas de praia, né, que tinha lá, que jogava os detritos ali, até o momento que fizeram o início da calvície ambiental do Morro do Careca. Isso, começou a urbanização, que começou a fazer, a meio que padronizar ali, fizeram o calçadão e o final foi o Carlos Eduardo que fez aquelas pedras ali para juntar rato, né? Sim. Enfim, rato e inseto, né? Então, assim, acompanhei tudo isso. O que eu acho, na verdade, é que a gente está passando vergonha. Por quê? Porque a gente tem um estado que poderia já ter emitido uma licença, que ficou criando diversos problemas e situações que talvez, eu não sou técnico, mas o que me consta é que eram situações simplesmente para atrapalhar o projeto, alguma ou outra pedido de esclarecimento, e nós temos um município que simplesmente acha que pode invadir e depredar o patrimônio público. Isso não existe, isso não pode fazer nenhum dos dois. Mas o que eu vejo é que é a tentativa de politização disso, né? Uma parte acha que quanto pior, melhor, e a outra quer fazer por fazer, passando por cima de licença. Licença ambiental é importantíssima, a gente tem uma vida marinha ali que precisa ser cuidada e atendida, mas também você não precisa exigir coisas que podem ser deixadas de lado, entendeu? Então, assim, sobre a engorda, eu sou favorável demais, até porque a praia está se acabando realmente, a maré cheia, as pessoas não conseguem vender. Não tem mais faixa de areia, né? Não consegue vender. Se for o banhista não consegue tomar banho, até o surfista se danifica porque a prancha bate na pedra. Então, assim, é ruim para todo mundo, entendeu? Então, eu acho que com o ganho de faixa de areia, como foi em Florianópolis, né? Que fizeram em Florianópolis, não, desculpe, em Balneário Camboriú. Sim. Hoje, Balneários quadruplicou realmente a Fortaleza também. A Fortaleza, Iracema foi feito assim, então, vários aterros, né? Então, eu acho que Natal tem a ganhar, né? Eu acho que a tendência é que isso aconteça. A gente precisa ter a manutenção, que é importante, viu, gente? Não adianta só fazer e depois deixar para lá. Até porque, assim, a gente fala tanto, é uma obra de engenharia, mas no final das contas é fazer um castelinho de areia, né? Trazer areia de um lugar para o outro e o mar vai trazer de novo. Então vai ter que ser fazendo. Por quê? Porque lá em Iracema fizeram os espigões de pedra, né? Que acaba tranquilizando um pouco mais a força da maré, né? Para esse aterro hidráulico, né? Então, assim, o problema realmente é a manutenção. Mas, assim, sobre a questão política da engorda, é que tentaram realmente politizar. A esquerda contra a direita e tal, e etc e tal. E só vim para o natalense. Porque sempre que acontece uma coisa desse tipo, em Fortaleza ou no Ceará, a bancada, os políticos do Ceará se reúnem e vão em torno da melhoria da cidade e do estado. Tratar como uma questão técnica. Se isso acontece em Pernambuco, juntam situação e oposição e vão batalhar pelo melhor de Pernambuco. Agora no Rio Grande do Norte, não. No Rio Grande do Norte, se for uma coisa boa para o Rio Grande do Norte, cada um quer ser o pai, então eu vou ser o pai aqui, você vai ser o pai ali. Ah, não, mas eu não quero, então não vou deixar. Então é isso que atrapalha o crescimento do Rio Grande do Norte, essa picuinha, essa mesquinhez, uma coisa pequena, sabe, gente? Que eu tô cansado já disso, de verdade. Se eu for prefeito, eu sendo prefeito, indo pro segundo turno, eu vou ganhar essa eleição, e sendo prefeito, eu vou conversar com todo mundo que queira ajudar Natal. Ah, mas é de oposição, não tem problema, não tô nem aí. Eu tô ali como empregado do povo de Natal. Vamos fazer o nosso antenado com filtro? Antenado sem filtro. Eu vou criar uma situação aqui, uma coisa que poderia lhe irritar, e aí você vai responder com filtro. Aquele discurso politicamente correto para a internet, né, para a galera ver. E o outro vai responder sem filtro. No bar, com os amigos, puto da cara. Essa eu não vou deixar barato. Aí você fica à vontade, tá bom? Tem gente que bota filtro. Tem pia aqui. Mas vamos lá. Você estava passando numa caminhada, né, na eleição, e aí uma pessoa está lá conversando com os eleitores, pedindo voto, aquela coisa toda. Aí de repente passa uma pessoa do lado e diz: esse daí é filho de político. Mauricinho, só um rosto bonito, voto nele de jeito nenhum. O que você fala? Como é que você reagiria com filtro? Para essa câmera, Rafael. Com filtro, né? Primeiro, eu sou um cara muito tranquilo, então é para responder para ela, né? Minha senhora, eu entendo a sua revolta com política, eu sei que a senhora está desacreditada da política, eu sei que você pode ter até uma imagem errada minha, mas pelo menos só leve esse folheto para casa, ou entre nas nossas redes sociais, me conheça um pouco antes de gerar qualquer tipo de julgamento, que aí você vai ver que os nossos projetos, você está falando que eu sou uma cara bonita, mas a gente tem conteúdo, eu me especializei e eu gosto muito da minha cidade, e eu quero dar o melhor para ela. Se você
você puder, pelo menos analisar antes de gerar uma opinião, faça isso. Com filtro, né? Agora com filtro. Agora vamos sem filtro, Rafael Mota. Minha senhora, você nem me conhece, tá dizendo que eu sou playboy, nem não sabe nem da minha vida pessoal. Faça o seguinte, pega isso aqui e dê uma olhada, aí você pode falar de mim. Boa. Não foi educado, não foi? Foi muito Mas bem. eu jamais, foi muito bem. mas gente, olha, deixa eu falar pra vocês, eu jamais faria isso. Nem responderia, né? Não, eu responderia da primeira forma. Sim. Responderia. As pessoas, é curioso, porque geralmente quando começam a falar mal de um político, geralmente os assessores puxam, né? Vamos tirar ele. Eu gosto de dialogar. Eu já peguei diversas pessoas, às vezes, num show. Você tá lá num show, eu curtindo. E a pessoa, não sei o quê. Rapaz, você fez aquilo e tal. Aí eu vou explicar pra pessoa. Você para tudo e vai mesmo lá na 3, boa. 4 músicas. Não te irrita, não? Tipo, porque tem, às vezes eu acho que é assim, existem lugares e lugares. Por exemplo, eu não vejo sentido de alguém chegar num show e fazer cobrança. Diversas. Rafael, você fez um negócio ali que eu não... Bicho, pelo amor de Deus, tá... Votei em você. Deixa eu lhe explicar o que foi que aconteceu. Expliquei a pessoa, pô, bicho, faz sentido realmente. Eu disse, pois é, pô. Se qualquer coisa, fala comigo, passo contato e tal. Eu sou um cara extremamente acessível. Até o povo da meu telefone, o final é 1111 desde 2011. Até hoje. Os povos vão me, pelo amor de Deus, troca esse celular. Eu sou um servidor público, então não tenho problema com isso, mas eu jamais responderia de forma grosseira com ninguém. Tem alguma coisa que te tira do prumo, te irrita muito? Durante o trabalho como político, durante o... Pode ser político, vida pessoal, como você... O que me irrita é bagunça. Pode ser a resposta? Pode ser. Mas que tipo de bagunça? Tipo, então, você é aquela pessoa organizada? Eu sou uma pessoa que tem toque de organização, tem toque de limpeza, e eu gosto de tudo organizado. Seja no trabalho, seja fazer dar uma Deixa entrevista. Eu perguntar para a assessora, é verdade isso? Então vocês sofrem. O pessoal vai lá em casa. Com toque assim, viu? Olha, eu morei em Brasília, morava num apartamento lá, eu não tinha diarista. A diarista ia uma vez por mês, porque o resto eu fazia tudo. Eu tentei até no começo ali fazer comida e engomar roupa, mas aí era demais. Não. Mas eu sou um dono de casa bom, eu moro só. Você gosta de cozinhar, então cozinha o quê? O que é que você é bom? Rafael na cozinha sabe fazer bem? Ontem eu fiz um camarão a molho de tomate muito bom. Eu fui na Feira do Alecrim, aí tava um preço bom danado lá no camarão, eu peguei 1 quilinho e fiz lá com molho de tomate, ficou bom. Molho de tomate com queijo coalho, ficou um negócio de verdade, eu me surpreendi, comigo mesmo. Coisa boa, quer dizer que nós, se tivermos um prefeito Rafael Mota, ele sabe cozinhar, tá, gente? Você pode convidar. Pronto, é interessante porque eu sou multitarefa, rapaz. Eu sou piloto de avião, que é a minha paixão, é aviação, né? Ou eu iria para aviação ou para política. Sou piloto de avião, sou mergulhador, tenho mais de 8 cursos de mergulho autônomo, né? Sou o que mais? Sou marinheiro, né? No caso, o skipper, que chama arraiz amador. O que é que o marinheiro faz? No caso, você pode pilota? Você pode pegar um barco e ir para a Europa, entendeu? Eu tenho habilidade para isso, né? Tenho licença para isso. O que mais? Acho que só helicóptero também tem uma formação. Eu acho que só voo livre, parapente, paramotor, ele também fazia isso. Kitesurf. Caramba. Andava de skate. Quantas horas tem o seu dia quando você vai fazer isso? Não, mas geralmente era um momento. Né? Então tem fases. A atividade mais arriscada, mais radical de todas é a política. Essa é a mais radical. Rafael, eu queria te agradecer imensamente por ter aceito o convite, por ter se disponibilizado a conversar de forma franca, né, e bem natural. Então, muito obrigado por isso. E deixar aqui para finalizar, porque depois tem a música, tá? A gente tem o nosso karaokê. É verdade. Tá? Ele escolheu uma música, ele gosta de reggae. E a gente vai cantar uma música do Nat Roots. Isso né? aí. Mas antes disso, queria que você já... A gente vai cantar, né? A gente vai cantar. É pra você cantar, eu vou estar aqui só no back. A segunda voz, então. Mas, Rafael, eu queria te agradecer e deixar aqui para as suas despedidas. Um programa muito bacana, muito legal. Já acompanhava, já tinha visto outras entrevistas. O pessoal do Antenado aí, por receber esse estúdio muito bacana, viu? Um papo franco, sem filtro às vezes, né? Mas obrigado pelo convite, pela atenção, pela forma carinhosa que trata os seus convidados aqui. Muito obrigado. E sucesso aí nessa caminhada, vai dar viu? certo, se Deus quiser. Obrigado. Vamos lá, DJ. Solta o som. Vamos cantar Nat Roots? Minha Nossa Senhora. Não vale gravar não, gente. Só tu, Eugênio. A outra vez ele colocou eu pra tocar gaita. Me colocou pra tocar gaita, né? E sabe tocar gaita, viu, gente? Se fosse uma gaita ou um ukulele, até era melhor. Eita, vai. Independente do que aconteça.
Eu não quero que você se esqueça que eu gosto muito de você. Boa! Chego e sinto o gosto do teu beijo. É muito mais do que desejo. Me dá vontade de ficar. Teu olhar é forte como a água do mar. vem me dar Novo sentido pra viver e encantar a noite. Quero ser feliz também. Navegar nas águas do teu mar. Deseja para tudo que vem. Flores brancas, paz e eu. Muito bom, Rafael Mota. Obrigado, meu amigo. Valeu. Valeu.